Olá, bem-vindos ao PS do Inconsciente, a mais um vídeo da série Neurose Eclesiástica. Baseado no estudo de Esli Carvalho, psicóloga cristã e escritora, autora do livro Família em Crise, Enfrentando Problemas no Lar Cristão. Nós estamos então estudando esse livro, que está fragmentado, em vários estudos, para que nós possamos entender esse princípio da neurose eclesiástica. Apenas uma prévia desse estudo vai aparecer sempre na página do PS do Inconsciente no Instagram, mas devido à limitação do tempo do vídeo, o estudo só se encontrará na íntegra no YouTube, ok? No PS do Inconsciente Saúde Mental. Então eu te convido para acompanhar os estudos na íntegra através do meu canal no YouTube, né? Então aproveite inclusive para você se inscrever, seguir as minhas duas redes sociais, o Instagram e o PS do Inconsciente no YouTube, né? Ativar as notificações dos novos vídeos através do sininho para receber então de primeira mão as novas publicações, ok? Bem, a pergunta base para nortear o estudo dessa série é: por que uma comunidade que deveria estar gerando vida abundante está produzindo semi-zumbis, poucos vivos? Porque uma instituição que poderia ser terapêutica e restauradora está ajudando os indivíduos a adoecerem? E porque tantas pessoas que dela se aproximam saem frustradas após algum tempo? Então essa é a pergunta-chave, né, para que nós possamos caminhar aí neste livro e entender através desse estudo o que tem acontecido com a igreja, como uma comunidade que tem esse chamado para ser curadora, terapêutica, né, restauradora da pessoa, do indivíduo, né? Bem, mas antes de qualquer coisa, vamos retomar uma fala do vídeo anterior, né, para que você que está acompanhando hoje pela primeira vez possa se inteirar do que é ou do que são neuroses, né? As neuroses, elas são definidas como um adoecimento emocional, né, de origem psicológica, em que os sintomas, né, o comportamento que se vê, são a expressão simbólica de um conflito psíquico. Então há sinais de doença emocional mais evidentes e trazem grande sofrimento, podendo gerar desde depressão até doenças psicossomáticas. Então as neuroses são nada mais, nada menos do que um adoecimento ao longo do tempo e de origem psicológica, e ele vai então se padronizando e tendo sintomas característicos daquela padronização, daquela neurose, né? E vai se expressando cada vez mais através dos conflitos psíquicos que o indivíduo acaba vivenciando, tá? Então o que nós buscamos através dessa série? Identificar as neuroses de igreja, pessoas que vivem com neuroses religiosas, as neuroses eclesiásticas e eclesiogênicas, né? Então, são os adoecimentos especialmente emocionais, típicos de quem participa de uma igreja e nesta igreja sempre aprendeu a se relacionar com Deus, sim, mas também aprendeu a respeito do dever de não decepcioná-lo. E é aqui que surgem as neuroses, porque todo indivíduo é passível de erros e todo homem pecou, né? E antes de, enfim, restaurar a sua relação com Deus, estava destituído da glória de Deus por causa dos erros, né? Bem, então a pessoa que enfrenta dificuldades com certas áreas da vida, sobre o flagelo de estar em pecado, portanto, tem também a sensação do afastamento de Deus, da perda da sua proteção e do seu amor. E isso é o grande incômodo nas neuroses eclesiásticas, né? Portanto, então, o desmerecimento do perdão de Deus. Portanto, ter a
perda da salvação, portanto, não herdar o céu no fim da vida terrena, mas o inferno. Então vejam, estas são as neuroses que acompanham as pessoas que se sentem perseguidas, que se sentem encurraladas, que se sentem amedrontadas diante dessas consequências perante um erro, um escorregão, perante uma dificuldade de sair de áreas de problemas e dificuldades nas suas vidas, né? Então são poucos, não são poucos os doentes, nem tão poucos que estão cansados e sobrecarregados e que se sentem impossibilitados de chegar a Jesus, para que Ele os alivie do fardo, que a própria igreja, através das suas doutrinas, né, os desmotivam com o peso da indignidade pessoal que carregam. Portanto, aqui está o cerne das neuroses eclesiásticas. E hoje nós vamos então ver alguns exemplos muito típicos, né, nas melhores e nas piores famílias cristãs, enfrentando então esses dilemas, esses problemas nas áreas mais diversas da vida e que se encontram ali necessitados de ajuda, de acompanhamento para saírem dessa situação. E é então que os consultórios psicanalíticos, psicológicos estão recebendo em toneladas essas pessoas com todas estas angústias, porque a igreja, na verdade, não todas, claro, né, acaba trazendo para essas pessoas o peso do pecado, o peso do erro e não acolhendo para a cura do emocional, né? Então vamos me acompanhar ali, eu vou fazer algumas leituras do livro que eu tenho indicado para vocês, que vão nos dar alguns exemplos do que seria na prática essa neurose eclesiástica. E hoje, especificamente, com o tema A Igreja está doente, ok? Então vamos lá. Ainda ontem nós falávamos, no vídeo anterior digo, que o problema é que a igreja ela guarda um silêncio absoluto sobre muitos assuntos e especialmente aqueles que têm a ver com questões sexuais e questões de violência, né? Significaria isso que os cristãos não possam ou não passam por estas coisas? Claro que também os cristãos passam por dificuldades nestas áreas de sexualidade e de violência. Mostra que não falamos sobre coisas difíceis que acontecem conosco. Pensamos que o crente não deve sentir ou viver tais situações e, portanto, guardamos silêncio no interior equivocado de viver uma vida cristã, né? Então, esse silêncio no intento equivocado de viver uma vida cristã é que traz essa dor, esse sofrimento emocional, né? Porque não é curado através da sua fala, não é curado através da sua forma de se expressar enquanto alívio da sua dor emocional, né? Acontece que santidade não é algo que nós mesmos possamos criar, é o Espírito de Deus que sara estas feridas. E a primeira exigência para a sanidade é admitir que temos um problema. Sem a verdade não há cura. E também sem a cura dessas emoções, sem o equilíbrio mental, nós não conseguimos viver através do Espírito, né? O silêncio, então, tem trazido como resultado congregações cheias de pessoas feridas, como eu disse no vídeo anterior, lutando com os seus problemas, com vergonha de admitir que sofrem destas coisas. Fachadas bonitas, mas infecções emocionais no interior dessas pessoas existem, assim como sepulcros caiados. A palavra de Deus nos ensina justamente o oposto, a falar, né? Como está lá no Salmo 32. Enquanto eu mantinha escondido os meus erros, né? Eu adoecia de cansado. Outra versão, o meu corpo definhava de tanto gemer.
não é? Então, é preciso compartilhar com alguém de confiança que possa nos ajudar a seguir em frente. E a igreja, que seria essa comunidade terapêutica, em detrimento das doutrinas, das normas, ela não pode, na verdade, assumir o tratamento para essas dores, para esse tipo de sofrimento. Bem, ocorre que também, conforme disse a escritora, né? Algumas questões se manifestam, então, e de forma cada vez mais intensas, e a igreja vai ignorando a existência desses problemas, destas doenças ou enfermidades emocionais, né? Então, vamos ver aqui alguns modelos, alguns exemplos, algumas realidades que estão acontecendo aí no interior de muitas igrejas. Então, ouçam aqui esses testemunhos, né? Maria Angélica, isso é um nome fictício, né? Me dizia, no caso para a psicóloga cristã, do livro do qual nós estamos aqui estudando, né? Não entendo porque Deus não me fez homem. A vida seria tão mais simples. Às vezes sinto como se eu fosse um homem neste corpo de mulher e não sei se em algum dia ainda eu poderei vencer isso. Sei que isto não agrada a Deus. Aliás, eu nem queria ser assim. Você pode me ajudar buscando socorro, então, consultório psicológico, né? Porque a igreja não teria condições de abraçar um homossexual, não abraçaria, não acolheria, né? Porque isso daria a falsa impressão de que a igreja está assumindo um papel natural da homossexualidade, né? Um outro exemplo, uma outra dor, um outro sofrimento típico de famílias cristãs, de filhos nascidos na igreja, né? E eu usar batom, a linda jovem que estava sentada à minha frente ficava apavorada com a simples menção de que ela deveria tentar usar batom. Embora fosse cristã, quando adolescente, ela havia se envolvido durante algum tempo numa relação de lesbianismo. Apesar de tudo que conhecia sobre a Bíblia, o seu posto de liderança na igreja, o seu testemunho, houve um momento em que lançou tudo para os ares, cedendo à tentação de estar junto e ser feliz a uma outra mulher. Mais tarde, com o seu passado resolvido e uma nova vida em Cristo se desenvolvendo firmemente, Anita, o nome fictício, veio me procurar para que esta porta em seu passado se fechasse para sempre. Quero curar-me para que nunca mais corra o risco de que algo assim me aconteça novamente, né? A frase da jovem em desespero. Num outro caso, nome fictício também, quando Lucas foi me procurar, ele estava arrasado. Fazia 2 semanas que o seu parceiro sexual havia terminado a relação de 2 anos com ele. Estava em um franco processo de sofrimento. Ele diz que quer casar e ter filhos, e é claro que comigo isso nunca vai acontecer. Ele é filho de pastor e me falou muito da Bíblia. Disse que a Bíblia condena as relações homossexuais. É verdade? Haverá esperança de Deus para mim? Então imagina aqui o desespero dessas pessoas diante as suas circunstâncias, diante da situação vivida e não podendo encontrar na igreja esse apoio, né, que deveria trazer a cura para essas emoções, para esses sentimentos, para essas caracterizações na área da saúde mental, emocional, sexual, enfim, dessas pessoas, né? Um outro comentário, né, da Esli é que o que acontece nas igrejas é que historicamente a igreja sempre teve dificuldade de lidar com os temas relativos ao sexo e este provavelmente homossexualismo e tudo mais, ainda mais. Talvez, se entendermos melhor a formação e o desenvolvimento da homossexualidade, poderemos como igreja compreender como tratá-la nas nossas relações pessoais e nos gabinetes da igreja.
Bem, gente, o homossexualismo realmente é uma questão complexa, né? Nós vamos ter aí várias frentes, ciência tentando abordar a justificativa, né, para a homossexualidade, mas a verdade é que a igreja ela não se preocupa em sequer pensar, né, quais são as consequências, o que ocorreu, o que acontece com o indivíduo, né, para que se sinta fora do corpo ou para que se sinta atraído para o sexo, o mesmo sexo ao invés do sexo oposto. E tudo isso tem todo um histórico, principalmente na infância, principalmente nas relações sociais, principalmente na influência social, né? Então, todas essas questões, elas precisariam ser tratadas, trabalhadas assim no âmbito eclesiástico, para que houvesse uma capacitação para o cuidar destas pessoas que sofrem amargamente com o peso daquilo que elas carregam em termos de preconceito, em termos de não entender-se como pessoa, não se aceitar como pessoa, né? Enfim, é uma gama problemática intensa, né? E que está aí sem apoio no sentido de ser escutado, ser ajudado, né, no âmbito eclesiástico. Em 1983 apareceu o livro da doutora Elizabeth Mobley, intitulado Homosexuality, A New Christian Ethic, Homossexualidade, uma nova ética cristã, que revolucionou o pensamento cristão acerca da homossexualidade. Depois de anos de investigações e estudos científicos, a doutora Mobley propôs uma nova compreensão das causas da homossexualidade. Antes, especialmente em virtude da influência de Freud, se pensava que o problema residia na dificuldade de relacionar-se com o sexo oposto. Desde a primeira infância, Mobley desafiou essa compreensão e afirmou que a raiz encontrava-se na relação com o mesmo sexo, especialmente com o progenitor do mesmo sexo. Quando nasce um menino, enfrenta-se uma tarefa emocional significativa. Nascido de um corpo de mulher, ele tem que desidentificar-se com ela para identificar-se com a figura masculina, com o pai. E, de certa forma, poderíamos dizer que ele tem de dar um salto paradigmático muito cedo na vida, nesse pulo do vazio. Programado, sim, por Deus, mas deve receber de seu pai o amor, a aceitação, a confirmação necessárias para levar avante o seu processo de desenvolvimento psicossexual de conformidade com o seu sexo. A falta de maturidade emocional psicossexual que leva a uma orientação sexual é a razão da homossexualidade, né? E isso não ocorre, surgem consequências graves para o menino. E o pai, a ausência do pai, né? As deveras frustrações com o abuso, com separação, né, da mãe, não existindo, não estando presente, não fazendo parte das fases do desenvolvimento psicossexuais tão importantes e necessárias da presença desse pai. Bom, nós vamos estar posteriormente estudando um próximo vídeo da série justamente esse tema, filhos homossexuais da igreja. E aí nós vamos entrar mais profundo nestas questões que fazem parte justamente desse compêndio aí que nós estamos estudando hoje da igreja doente, ok? Mas nós vamos estudar detalhadamente posteriormente. Outros testemunhos que eu quero também trazer aqui, justamente desse sofrimento emocional, está nos relatos da Elsley. Vamos aqui buscar a página que eu tenho esses testemunhos.
Agora numa outra área, na área dos segredos bem guardados, que são justamente a área da violência doméstica. Então ouça aqui, me acompanhe nesses comentários, né? Eu tenho doutorado nos Estados Unidos. Meu esposo é um juiz muito conhecido. Eu tenho uma filha de 4 anos. Desde que ela nasceu, ele começou a me bater. A primeira vez eu tolerei porque pensei que era algo passageiro. Mas agora vem acontecendo com mais frequência. Eu estou grávida novamente, já no 5º mês. Não quero deixar meu marido, porque o amo, mas não suporto a violência. Além disso, eu tenho que pensar na saúde do bebê. Há 2 dias ele me bateu outra vez e eu me escondi aqui. O que eu faço, doutora? Alguém então procurando a psicóloga, né? Isso é um relato da psicóloga Esli Carvalho, de situações de pessoas cristãs buscando socorro, na verdade, no consultório, porque não se sentiam à vontade ou que não encontrariam apoio. No caso desta doutora, como ela se divorciaria, né? Onde e com quem encontraria apoio para esta circunstância. Um outro testemunho aqui, de mais de 10 anos, uma outra esposa diz que teve que deixar o seu marido por insistência dos filhos. Eles não suportavam mais ver o pai batendo nela e batia também neles. E ela diz assim: eu não queria abandoná-los porque a Bíblia diz que não devemos nos divorciar, mas os meus filhos insistiram e eu acabei fazendo. Desde então, a igreja em que me congrego nunca mais me permitiu contribuir em nenhuma das atividades voluntárias. Não posso sequer participar nas reuniões de oração, só porque eu tomei essa decisão no passado, né? E ela chorava incompulsivamente contando o fato. Esta é mais uma questão, mais um exemplo que eu trago do como a igreja está doente e do quanto a igreja, na verdade, faz com que as pessoas carreguem o fardo que já é pesado, porque ela não se disponibiliza a ajudar a aliviar. Justamente quando o princípio bíblico das igrejas cristãs é o próprio Cristo e que diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Pois é, gente, então são vários aqui os testemunhos de outras circunstâncias de mulheres sofrendo abusos no casamento, sofrendo com os maus tratos, sofrendo com um relacionamento desrespeitoso e, enfim, um relacionamento insalubre, né? Tipicamente disfuncional. Bom, vamos lá, eu quero trazer para você também agora um outro dado de testemunhos. A respeito do abuso sexual, também segredos bem guardados, né? Outros, então, relatos de outros pacientes que diziam-se, inclusive, estar sendo frequentadores de igrejas cristãs, né? Então, vamos lá. Eu nunca consegui me casar. Cada vez que penso no que as pessoas casadas fazem, me dá nojo e me lembro do que o meu irmão fazia. Acho que eu vou morrer solteira, apesar de desejar muito ter uma família. Uma mulher que foi abusada pelo próprio irmão e esta tristeza nunca foi tirada do seu coração, isso nunca foi trabalhado através da cura interior. Vamos lembrar aqui que no primeiro vídeo eu falava o quanto as igrejas, na verdade, elas são contra os ministérios de libertação e cura interior. E são nesses trabalhos, nesses ministérios, que as vidas de muitas pessoas são curadas, porque nada mais a cura interior, ela está buscando um tratamento da psique,
do emocional, né, destas pessoas. Então, uma vez curadas da alma, uma vez curadas, né, nas suas emoções, elas têm condições de viverem uma nova chance de vida. Então, é uma questão realmente real dentro da igreja. Um outro testemunho aqui de uma outra pessoa, ela diz assim: eu nunca consegui entender por que o meu pai fazia essas coisas comigo. Eu confiava tanto nele, ele era o meu pai. Mas depois que eu completei 8 anos, toda semana ele vinha ao meu quarto e fazia coisas sexuais comigo. Quando eu cheguei à adolescência, finalmente eu criei coragem para dizer-lhe que saísse do meu quarto e ele nunca mais voltou. Mas as lembranças me atormentam noite e dia até hoje. Nunca consegui contar isso a ninguém. Por quê? Na igreja também. Porque nunca conseguiu se aconselhar, talvez, com a líder de jovens, a líder de mulheres, né? Uma pastora ou o próprio pastor, apesar do constrangimento, eu entendo, mas e as mulheres do círculo de oração, por que que isso nunca veio à tona? Porque existe aquele preconceito, né? E as pessoas sabem que isso é um assunto muito complicado, muito complexo de ser compartilhado, de ser trabalhado, né? Bem, um outro exemplo, um outro testemunho. Meu avô, um ancião respeitado na igreja, me assentava em seu colo enquanto assistíamos televisão e ficava passando a mão em minhas pernas e minhas partes privadas. Eu tinha 5 anos, não entendia o que estava acontecendo e tudo isso me confundia muito. Eu amava o meu vovô, era a única pessoa que me dava atenção, mas eu tinha de aguentar as mãos dele no meu corpo para ganhar o seu afeto. Ele me dizia que era um segredo nosso e eu tinha medo de contar isso para alguém. Ele dizia que se eu contasse aos meus pais, eles iam me mandar para a cadeia. Até hoje, quando eu durmo, às vezes tenho pesadelos com ele, embora tenha morrido quando eu tinha 10 anos. E isso continua com ela, né? Isso continua ferindo a sua mente, a sua psique, ferindo as suas emoções e fragilizando cada vez mais. E uma pessoa que não consegue buscar ajuda dentro da igreja. Gente, prestem sua atenção que eu não estou aqui mencionando igreja X nem Y e muito menos generalizando todas as igrejas, ok? Eu estou falando igreja cristã exatamente como a Esli menciona no livro dela, tá bom? Bem, esses então são mais alguns testemunhos, né, de pessoas aí com todas essas dificuldades. Eu trazer agora outros testemunhos para que vocês tenham então a completude aí das ideias do que eu quero falar sobre as áreas das quais os indivíduos têm necessidades de serem tratados na alma, né, nas emoções, dentro da igreja, e a igreja doente, né, não tem como tratar essas pessoas, ou incapacitada até por conta de preparo, né, nessas áreas do conhecimento. Uma outra, então, área são os vícios, né? Os segredos bem guardados, os vícios, né? Então, famílias que, envergonhadas, temerosas, né? Não expõem a sua realidade para ninguém, nem mesmo para serem ajudados. Então, ouça aqui alguns testemunhos também de pessoas sofrendo essas questões. Meu filho nunca nos respondeu positivamente sobre as drogas. Não sei onde foi que erramos tanto com ele. Fizemos tudo o que podíamos por ele, demos-lhes tudo nos melhores colégios, roupas elegantes, o amor de Deus, o testemunho bíblico, tudo o que o dinheiro pode comprar também providenciamos. Mesmo assim, ele se envolveu com as drogas. Um relato, então, junto da psicóloga. Um outro testemunho. Meu pai nos abandonou quando éramos pequenos. Não me lembro dele, já que nunca mais veio nos ver. Minha mãe fez tudo o que podia, mas também bebia
Havia ocasiões quando não tínhamos o que comer, porque o pouco dinheiro que ganhava, ela gastava na bebida. Como eu era a mais velha dos irmãos, fazia o que eu podia. Lembro-me de que quando o meu irmão menorzinho morreu, não tínhamos dinheiro para pagar os remédios e não encontramos mamãe, porque já fazia vários dias que ela andava bebendo por aí e chorava diante da Esli. Bom, esses são... Deixa eu ler mais um. Olha, ninguém o aguentava na família. Papai bebia e nos espancava. O meu irmão fugiu de casa aos 15 anos para escapar dele. Eu, aos 16 anos, fiquei grávida e me casei. Também para fugir de casa, mas em vão. O meu marido bebe e me bate igualzinho ao meu pai. Contava Guadalupe, nome fictício. Tive vergonha de contar isso aos demais, mas compartilhei apenas com algumas irmãs da igreja. Elas estão orando por mim, mas não sei o que fazer, porque devido à bebida ele sempre perde o emprego e agora ninguém mais quer dar-lhe trabalho, porque sabem que ele não é confiável. Isso ficou apenas com algumas poucas irmãs da igreja e que estavam orando por ela. Também não tinham nenhuma capacitação, conhecimento para trabalhar questões do emocional que essa mulher precisava. E isso não foi adiante com nenhum outro líder eclesiástico, né, que pudesse trazer para ela alguma ajuda real diante dos fatos. Vou trazer mais um testemunho aqui para vocês, né? Fomos criados na igreja, mas os meus pais eram tão severos com as questões de sexo que pouco a pouco cada um de nós foi deixando de crer na palavra bíblica. Sou a única que ainda vou à igreja de vez em quando. A minha irmã foi a primeira a deixar de ir. Sabe, ela sempre teve uma relação muito difícil com o meu pai. Comigo parecia que ele deixava fazer tudo, mas a ela sempre tratava com palavrões, desprezos e rejeição. Ela já teve um monte de companheiros, mas nunca se casou. As suas relações sentimentais nunca duram muito tempo e ela tem uma reputação que me dá medo. Eu pensava que só os homens tinham uma fixação em sexo, mas a minha irmã também é assim. Existe algo que eu possa fazer, doutora? Procurando então ajuda pela irmã, né? Porque era uma situação agravada já nessa família e que ela não via saída e não encontrava em ninguém ajuda, né? Enfim, diz então a psicóloga Esli a respeito de todas essas questões de várias áreas, né, que eu trouxe aqui, testemunhos, exemplos, em que eu trouxe relatos destas dores, né? Todos estes casos descrevem uma situação de vício, álcool, drogas, sexo, pornografia e amor. E ainda se poderia incluir até comida. Observem como, junto com a descrição do problema, vem também a narrativa da família. Aparentemente, a questão do vício pode começar com um problema individual, mas na verdade é um problema familiar. Creio que por mais que falemos, não podemos deixar de ressaltar a importância da família na formação da personalidade de todos os seus membros. Até porque um adicto, seja qual for a área, né, que nós estivemos falando, seja na área de drogas, seja na área de sexualidade, ocorre que as necessidades desse adicto vão crescendo tanto, envolvendo tantos membros da família que, principalmente os pais, né, quando trata-se de um filho, ou o companheiro ou companheira, tornam-se dependentes, adictos dependentes emocionais, né, desses indivíduos. E aí o problema não é apenas do adicto que sofre com os vícios, mas de todos os que de alguma forma se envolvem para socorrer, para ajudar, para evitar as crises, enfim. Então tudo gira em torno desse
desse adicto. Então existe uma codependência da família. Então a família toda sofre. Então, por mais que a pessoa seja de maior, né, envolvida com esses vícios, né, e a igreja diga que é uma escolha pessoal, na verdade, a família está envolvida, a família está adoecida, a família precisa tanto quanto de suporte, né? Então, quando a igreja ela deixa de ser terapêutica, quando a igreja deixa de dar auxílio, ela demonstra realmente também a sua fragilidade de ter a competência para prosseguir com aquele propósito tipicamente cristão que veio de Cristo, né? Abraçar realmente as pessoas necessitadas, assim como Cristo veio para os doentes, né? Para os pecadores. Bem, isso é muito difícil, isso é muito triste, mas é uma realidade, né? Infelizmente, nós precisamos que a igreja acorde para dar o devido suporte para as pessoas que estão com todas essas dificuldades. Bom, nos vemos no próximo vídeo e nós estaremos então dando continuidade ao tema neurose eclesiástica. Um abraço para você.